Salve rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Ciclo Histórico e hoje nós vamos continuar a aula sobre História do Brasil aí, nessa sequência aí, nessa playlist que eu estou trabalhando nesse assunto. E hoje nós vamos começar a partir do governo geral. Lembrando que na aula passada nós trabalhamos até as capitanias hereditárias, o que elas representaram, o que aconteceram com as mesmas, e nós vamos dar sequência a partir dela, que vai entrar na questão do governo geral. A primeira pergunta que nós devemos fazer aqui: quais foram os motivos que levaram Dom João III a implantar um governo geral dentro da nova colônia? Existem vários motivos que contribuíram aí para a fixação de um governo geral dentro da nossa colônia aí, que hoje é o Brasil. Em especial a queda dos lucros do comércio na Índia. Não que isso tenha de fato grande relevância, mas é um dos motivos. Também vamos ter aí a derrota militar de Portugal no Marrocos e, em principal, sem dúvida nenhuma, o fracasso das capitanias hereditárias, aonde eu já falei com vocês que somente 2 de 15 tiveram êxito de fato. Visto isso, Tomé de Souza vai ser enviado aqui por João III para ser o primeiro governador geral do Brasil. Isso em 1549, tá, galera? Para vocês começar a se localizar aí nas datas. E Tomé de Souza, ele não vai vir sozinho, tá? Vamos deixar claro isso. Junto com ele vai vir aí mais de 1000 pessoas para ajudar nesse processo de colonização, para essa fixação de uma colônia real mesmo, tá bom? E dentre esses 1000 também vão vir aí 6 jesuítas para começar a colocar ordem no negócio. Outra coisa muito relevante aqui para a gente colocar em pauta é que, de longe, a colônia do Brasil representava uma renda relativa nesse momento para Portugal. Pelos cálculos e conhecimentos que nós, historiadores, temos, nós chegamos à conclusão de que a exploração dessa nova colônia nesse período aí, no século XVI, ela vai ser em média de 2,5% de toda a renda da coroa portuguesa. Então ela não é algo relevante nesse momento ainda para os lucros da coroa. Mas sim, ela quer garantir aquele território, porque posteriormente poderia vir a dar mais lucro do que já dava para a coroa. Então, e nesse momento também, os espanhóis já haviam achado metais preciosos no território em que eles ali dominavam. Então também era importante se ter a posse dessa colônia, porque no momento em que fosse descoberto o ouro ou alguma coisa do tipo, os lucros aumentariam de 2,5 e passariam monstruosamente para um número muito mais relevante. Então nós podemos aqui já tirar a ideia de que a coroa vai implantar um governo geral porque os lucros no Brasil de fato valiam a pena para a coroa. E sim que ela vai implantar um governo geral para tentar manter o território sob seu controle e de fato firmar uma colônia nesse país. E é para isso que Tomé de Souza vai ter uma importância dentro desse contexto. Os 6 jesuítas que vão vir aí junto com Tomé de Souza têm uma grande importância por vários fatores. Um é catequizar o índio e tentar domesticar esse índio, e o outro é adestrar e colocar no eixo o baixo clero que se encontrava aqui na colônia. Ou seja, esse clero sem orientação, que estava largado às traças, começar a organizar o princípio religioso dentro dessa colônia que estava muito fraco e falho nesse momento. Então esses 6 jesuítas que vão vir junto com Tomé de Souza são importantes para esse contexto. Em principal, a catequização dos índios e reestabelecer o clero dentro dessa colônia. E além disso, posteriormente eles vão criar o Bispado de São Salvador, que é como se diz, um bispado, né? Que eu acho que todo mundo deve saber o que é, e vai ser fundamental aí para
colaborar na construção da primeira capital do nosso território nacional. Mas por que esse bispado vai ser tão importante para a criação de Salvador? Porque nas colônias, no primórdio, normalmente as cidades e vilas que vão surgir, elas se dão em torno de uma igreja, tá? A sua gênese vai ser em torno das igrejas. Então é muito relevante nós analisarmos que a criação da capital e a criação da igreja tem muito em comum na criação de Salvador, posteriormente. Outra coisa muito importante que nós devemos pensar aqui é que a criação do governo geral tem um grande objetivo. E esse objetivo é a criação e a fixação, tá, de um polo administrativo dentro dessa colônia. Para quê? Para começar a organizar essa colônia e dar realmente uma cara de colônia para ela. Ou seja, nós vamos ter um polo administrativo, um local onde o comércio vai obrigatoriamente ser maior por ali, tá? Então essa organização administrativa vai ter um polo fixo aonde todo o contexto econômico e administrativo vai girar em torno dela. E partindo desse princípio, Tomé de Souza vai criar Salvador, que eu já havia citado agora há pouquinho aí com vocês a respeito do Bispado de São Salvador. A Salvador era chamada de São Salvador nesse momento, tá? Nós vamos falar aqui como Salvador, que é que vocês conhecem hoje. E Tomé de Souza vai construir Salvador e ela vai ser a capital dessa colônia até o ano de 1763. Esse governo geral ele vai representar assim uma centralização administrativa da colônia, porém isso não quer dizer que eles vão organizar todas as administrações da colônia. Muito longe disso. Até relatos e as cartas do momento mostram claramente que era mais fácil chegar, por exemplo, correspondência, uma nau, um navio de Portugal do que das outras regiões da nossa colônia. Então, nesse momento, é muito difícil, muito falho realmente afirmar que ali era o polo administrativo. Apesar dessa ideia de centralizar, foi um passo muito importante, um passo muito relativo nesse momento aí do governo geral. Porém, tá, é válido lembrar que essa ideia de se centrar uma administração em uma capital, que era Salvador, é muito importante porque sim, vai criar uma capital para o estado e além disso vai criar um centro econômico principal dentro dessa colônia. Após as primeiras 3 décadas aí se tentando garantir a posse dessa nova terra, a colonização vai começar a ter forma. Como vai acontecer, na verdade, em toda a América Latina, nesse momento histórico em que nós estamos falando. E o Brasil, nesse momento, ele vai se tornar uma colônia onde o seu sentido básico, nesse momento, é fornecer para o comércio europeu matérias alimentícias, materiais de alimento, como, sei lá, cana-de-açúcar, mandioca, etc., além de minérios encontrados nesse local. A ideia básica dessa colônia nesse momento é justamente essa. E visto que essa ideia de se manter uma relação básica de exploração e exportação para a Europa nesse momento, vão surgir aí as grandes propriedades, que lógico vai ter uma ligação muito direta aí com a produção de grande escala para uma exportação para a Europa. Isso é claro e muito relativo se você refletir sobre o assunto aí. Visto que essas grandes propriedades vão surgir e necessariamente o mercado de trabalho, a questão de se trabalhar nessas grandes propriedades, nessas grandes áreas de território para se plantar ou para se explorar, nós vamos precisar necessariamente de mão de obra de trabalho. E, por incrível que pareça, era extremamente raro a pessoa que tinha interesse de vir nesse momento histórico da Europa para a América para trabalhar em troca
de um salário, ou seja, ser assalariado aqui. Então, por esse motivo, nós vamos ter algo que nós temos repúdio até hoje por esse feito, que é o trabalho compulsório dentro do nosso território nacional. É válido lembrar que o trabalho escravo ele já estava praticamente morto no mundo. Ele tinha perdido muita força, esse método de trabalho. Porém, aqui nesse novo território, era necessário essa mão de obra de trabalho compulsório para quê? Para se produzir. Afinal, você não tinha mão de obra de trabalho para fazer uma produção em grande escala para exportar para a Europa, então necessariamente você teria que escravizar os indígenas nesse primeiro momento e os escravos posteriormente. Os escravos negros, né? Vamos colocar aqui que escravos pode ser qualquer pessoa, né? Enfim, num primeiro momento teremos os escravos indígenas e posteriormente os escravos negros que vão vir aí da África para cá. Só para situar vocês, colocar vocês mais claro dentro dessa relação de trabalho compulsório, ela vai diminuir drasticamente no momento a partir do século XX, tá? Ou seja, a partir do ano de 1900. Por quê? Porque nesse momento a migração para trabalho assalariado dentro do nosso território vai ser monstruosamente maior. Até chegar ao início do século XX, era muito rala essa migração para se trabalhar assalariadamente aqui no nosso território. A não ser que a proposta fosse muito generosa, o que é muito raro de acontecer. Então, assim, a mão de obra compulsória ela vai ser necessariamente obrigatória para se conseguir produzir grandes escalas. E infelizmente ela vai ser colocada em prática sim no nosso território, aí desde o século XVI, tá? E vai aí acabar lá perto aí do século XX. E olha lá, porque até na atualidade nós sabemos aí relatos de trabalho escravo aí dentro do nosso território nacional. Pois bem, o que nós devemos levar de produtivo nesse vídeo até aqui? Que vai surgir com Tomé de Souza a fundação aí de um comércio geral, aonde ele vai ser o governador geral da colônia. Não quer dizer que cada região tem o seu governador, sim, existe para conseguir controlar esse território, mas Tomé de Souza vai ser um governador geral. E esse governador geral, junto com a ajuda dos bispos e dos jesuítas que chegaram junto com ele, fora os demais 1000 trabalhadores, aí, em sua maioria presidiários, vão fundar Salvador, vão construir um polo administrativo que vai centralizar a administração dessa colônia, e isso é muito importante. E com esse passo vão começar a surgir aí as grandes propriedades. E por falta de mão de obra de trabalho assalariada, que o povo não queria sair lá da Europa e vir para a América trabalhar, foi necessário o uso da mão de obra compulsória, ou seja, a mão de obra de trabalho forçado, para ser mais específico, o trabalho escravo. A partir do próximo vídeo nós vamos começar a trabalhar o trabalho escravo de indígenas e negros. Por hoje é só, até uma próxima, se inscreva aí no meu canal, deixe seu like que isso é muito importante. Falou, até logo e tchau!